tá? Que está tudo preparado, né? E eu vou fazer a oração inicial e orem comigo aí. Hoje a leitura da palavra é a Giovana, tá bom? E, Pai amado, Pai querido, eu te entrego, Pai, as nossas vidas em Suas mãos. Nós te agradecemos por esse dia, por tudo que o Senhor já preparou, por tudo que o Senhor nos conduziu até aqui, sim, da noite de sono abençoado. Pai, esteja conosco nesse devocional, que não seja conforme o nosso querer, mas sim conforme a tua vontade. Amém? Eu vou chamar a Daniele para fazer a oração pela Giovana, ela que vai fazer a oração inicial hoje, tá bom? Ela já entrou aqui. Seja bem-vinda, Dani. Bom dia, paz. Vamos orar então. Glória a Deus. Amém, sim. Obrigada, Senhor. Obrigada, papai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por mais este dia, por mais este devocional, Senhor, por mais essas conexões que o Senhor gerou entre teu povo, Senhor. Nesta sala temos pessoas, homens e mulheres de tantos lugares, Pai, todos servindo no mesmo corpo de Cristo, Pai. E hoje apresento, Senhor, nessa reunião a vida da Giovana, Senhor, tua filha, Pai, tua serva, princesa, filha amada do Senhor, Pai, que vai nos trazer essa palavra, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor já falou com ela, que o Senhor já ministrou o coração dela, Pai, e creio também, Pai, que ela já ministrou diante de Ti e hoje vai ministrar para nós, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, usá-la poderosamente, Senhor. Que da boca dela saiam palavras, Pai, vindas direto do teu trono, Senhor. E que os nossos corações, Pai, de todos aqueles que estão aqui e das pessoas que vão ouvir essa palavra depois, Pai, que o nosso coração esteja aberto para receber essa semente, para receber esta palavra, Senhor. Que possamos entender, Senhor, que neste momento a nossa mente esteja cativa a Ti, Senhor. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ver e entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer através desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, na autoridade do teu nome, Senhor, repreendemos todo espírito de distração, Senhor. Tudo aquilo que possa querer, Senhor, nos tirar o foco, Senhor, que possa querer, Senhor, nos desviar a atenção para não aprendermos, Pai, para não ouvirmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde, Senhor, a nossa reunião, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está presente, que o Espírito Santo já está conosco, Senhor, que ele permanece vivo dentro de nós, mas que em especial nesta hora, Senhor, que estamos reunidos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos falar, que o Espírito Santo está presente de forma poderosa, Senhor, que nós vamos sentir a presença do Santo Espírito junto conosco. Abençoa a tua filha, Senhor, que ela diminua, Senhor, para que o Senhor brilhe através da vida dela nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Seja bem-vinda, Giovana. Deixe Deus lhe usar mais uma manhã, mais um dia e para a sua vida toda, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a oportunidade e gostaria de convidar vocês a abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo do 4 ao 9. Já? Amém. Amém. A palavra do Senhor vai nos falar uma passagem onde Jesus tem um encontro com Pedro e com os discípulos, né? Tendo acabado de falar, disse Simão, vá. Não, vou voltar aqui, tá? Perdão. É do 1, desculpa. Do 5, do 1 ao 9, tá? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou no dos barcos que pertencia a Simão
e pediu-lhe que o afastasse um pouco mais da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. Para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem a rede para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que é que tu, mas por que és tu que está dizendo isto? Vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, que eram sócios de Simão. Amém. Amém. Eu quero trazer algumas situações para vocês sobre essa palavra. Jesus, né? Era uma ocasião onde Jesus estava. Esse mar que ele fala aqui na Bíblia, fala o Lago de Genezaré. Algumas traduções vão falar que é o Mar da Galileia, mas realmente é porque eles, com o tempo, foi mudando os nomes, né? Foi Mar da Galileia, depois era Mar de Quinerete, e também esse Lago de Genezaré. E era um rio, era um lago onde tinha uma abundância muito grande de peixe, né? Tanto é que a Bíblia vai relatar que tinha outros barcos nesse local. E também tinha uma coisa muito incomum. Eu pesquisando, eu descobri que esse lago ficava, do lado oeste desse lago, ficava tipo uma espécie de hospital, onde as pessoas elas procuravam tratamentos para suas doenças, né, suas debilidades. E Jesus, ele tinha ido a esse local, e nesse local já estava assim, tipo um alvoroço de gente, né, porque sabiam que Jesus estava ali e queriam ser curados. E as pessoas começaram a se acumular, sabendo que Jesus tinha curado. E assim, a gente entende que se Jesus fosse colocar todos os milagres que ele realizou na Bíblia, eu diria que o livro seria imenso, né? A gente nem conseguiria imaginar, a gente nem consegue imaginar a quantidade de pessoas que foram curadas. Mas glória a Deus que ele colocou, né? Relatou, os autores relataram alguns milagres. E nesse dia, como nós sabemos, aconteceu um milagre com Simão Pedro. Provavelmente, a gente imaginando assim, Simão Pedro estava vendo o alvoroço, porque esse lago, ele não era grande. Então, assim, por mais que você estivesse bem distante, você conseguia ver, como é que fala, a parte onde estava a praia. Então, assim, e provavelmente Simão Pedro já sabia sobre Jesus, porque você vai ver lá na frente que Jesus, que ele se prostrou diante do Senhor Jesus e dizendo que afasta-te de mim, que eu não sou, porque eu sou homem pecador. O que me chama mais atenção nesse texto é que Jesus, ele pede, né, que Simão ele pede para subir ali naquele barco, né? Porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Aquilo ali aconteceu propositalmente. E isso me dá uma alegria muito grande. Sabe por quê, gente? Porque hoje o que está acontecendo aqui comigo e com você foi propositalmente. Jesus, ele já havia escolhido esse dia para mim e para você. E às vezes a gente pensa que são circunstâncias da vida que nos coloca para levar uma palavra, para orar por alguém, para são coincidências, né? Olha, por coincidência eu encontrei, não é coincidência. Deus, ele conhece o futuro, conhece o presente. Então ele já sabia qual seria a nossa função no dia de hoje. Dia 19 de abril de 2022, ele sabia que a malha no coração dela já tinha trabalhado no coração dela, para que nós tivéssemos um momento de devocional com o Senhor Jesus. E eu quero trazer para vocês
que naquele momento, né, Tiago e João, passaram a noite inteira pescando, né? E provavelmente eles estavam exaustos. E naquela época, os pescadores eles não pescavam porque eles tinham um hobby, né? Tem muita gente que pesca por hobby, vai ali, faz uma pescaria, passa o dia, pesca um peixinho aqui, pesca um peixinho ali, tira uma foto. Não, eles tinham a necessidade. Né? Você pode ver no texto que eles passaram a noite inteira. Ninguém passa a noite inteira procurando peixe se não tem a necessidade deles, ou para sobreviver, ou para pagar uma dívida, ou para suprir uma necessidade financeira. A necessidade de Pedro naquele momento provavelmente seria sim financeira. E eles estavam ali, já tinham esgotado todos os seus recursos, né? Porque o que aconteceu? Eles estavam tão cansados. Quando você joga, naquela época, as redes, elas tinham uma espécie de chumbo nas pontas, eu acredito que até hoje tem. Então, na medida que eles jogavam a rede sobre o mar, elas afundavam, mas não pegavam nada, né? E a Bíblia fala, vai narrar que eles depois, eles estavam lavando essa rede. Então, provavelmente devia ter algas, deveria ter todo tipo de impureza, e eles estavam extremamente cansados, né? E Jesus, ele começa a fazer algo, uma mudança ali aos olhos deles. Provavelmente eles estavam assim só observando a quantidade de pessoas. E a gente muitas das vezes estamos assim, né? Vendo as coisas acontecerem ao nosso redor e a gente fica alheio às circunstâncias. Às vezes a gente vê os milagres acontecendo próximo da gente, mas não é com a gente. E Jesus Cristo, ele trouxe, quando ele foi até os pescadores, ele trouxe a possibilidade de também eles terem direito a ter um milagre. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que assim que Isaac, que ele falou assim que acabou o sermão que Jesus ministrou para aquelas pessoas, ele falou: Pedro, eu quero que você. E ele viu, Jesus viu ali a necessidade deles, né? Imagina, a pessoa passou a noite pescando, era óbvio que eles estavam cansados, estavam exaustos. E eu fico imaginando o rostinho de Jesus, sabe? Olhando para eles, assim, tipo que meio sorrindo, porque ele sabia o que ia acontecer, né? E ele fala, Pedro, e eu também sinto no meu coração que Jesus tinha uma voz assim, mansa, gostosa de ouvir, né? Mestre. E ele fala, Pedro, vai aos lugares mais profundos e lança a rede, né? E naquele momento, cansado, eu fico me colocando, eu não queria ser Pedro naquela hora não, irmão, porque provavelmente eu não ia obedecer. Eu estava exausto. Você tem ideia que era jogar de novo aquela rede? Você tem ideia que do que seria é, ir para dentro, porque não era motor de polpa que a gente fala, era remada, era braçal. E naquele momento Pedro, tá bom, né? Eu vou obedecer. E você sabe o histórico de Pedro, que ele era uma pessoa o quê? Ele tinha um temperamento o quê? Ele era autoritário, ele era agressivo. Nós temos relatos dele lá na frente, né? E naquele momento ele nem tratado estava. Então, assim, foi uma decisão de obedecer, porque no coração dele, todos nós temos no nosso coração o desejo de obedecer. Mas, infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas das vezes a gente se nega a obedecer ao Senhor. Mas naquele momento, Pedro decidiu obedecer. E ele vai mais lá para frente, lança a sua rede, né? E o que acontece é um milagre. Então, assim, eles conheciam muito aquela região, gente. Eles pescavam naquela região todos os dias. Tem relatos dos historiadores que aquela era uma região que tinha muito, muito peixe, né? E naquele momento todos os peixes tinham fugido deles, né? Pelo que a gente entendeu, que eles não pegaram absolutamente nada. E da maneira que eles jogaram a rede, o que aconteceu? Os peixes vieram e engaixaram naquela rede ao ponto de que eles chamaram outras pessoas, outros barcos para ajudar. E quando eles estavam se organizando para puxar as redes, era tanta quantidade de peixe, que os barcos estavam afundando. E Jesus fala para nós que nós precisamos nos esforçar também, até para quê? Para ter a fé.
porque a nossa fé, ela é ter a fé é uma decisão do nosso coração. Você decide. E Deus é que dá a fé para a gente, mas você precisa reconhecer que você tem que ter o primeiro passo, que é aceitar o ID de Jesus. Pedro, ele ali era um marco na história dele, ao ponto de que ele fala: ó Senhor, afasta-se de mim, né? O que vem primeiramente? Uma acusação, dizendo: afasta-se de mim, porque eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou pecador, quem sou eu? Mas o Senhor fala que independente da circunstância da vida de Pedro, né, ele fez uma provisão sobrenatural. Apesar de todas aquelas dificuldades, ele também proveu recursos na vida de Pedro. E foi um recurso sobrenatural, porque nem eles acreditavam. Eu fico imaginando como é que eles ficaram abismados, porque, gente, Deus não vai dar coisas pequenas para os seus filhos, né? A Bíblia fala que ele, sendo nós homens, sabemos dar coisas boas para nossos filhos, que dirá ele vai dar coisas grandes. E nós precisamos o quê? Receber as nossas bênçãos, receber no Senhor. E uma das coisas que eu visualizei em Pedro é a crença de não merecimento. E eu vou falar para vocês, nós somos todos os dias, tentados a sermos como Pedro, a termos a crença do não merecimento. Se a Bíblia fala que nós foi dada autoridade e que nós vai vir, as bênçãos vão ser como ele prometeu, né? O que nós pedimos no nome dele, ele vai nos entregar. Deus promete que as bênçãos vão chegar até nós se nós obedecermos, como Pedro fez, ele simplesmente obedeceu, que está em Deuteronômio 28. Ele promete também conceder grande prosperidade, como está em Deuteronômio 28, 11. Ele promete abrir o depósito do seu tesouro e abençoar todo o trabalho das suas mãos, como está em Deuteronômio 28, 12. Eu e vocês, nós temos o desejo, sim, de prosperar. Mas nós precisamos entender que nós temos que banir da nossa alma a crença do não merecimento. Jesus, ele nunca quis que nós estivéssemos passando pelas necessidades financeiras, as ausências de necessidades financeiras. Mas ele já separou tudo na medida para a gente. A Bíblia fala que vai ser uma boa medida, sacudida, transbordante, né? Calcada, sacudida e transbordante será dada para mim e para você. O que nós precisamos é reconhecer que Jesus, ele já fez tudo isso para nós. Ele está esperando o quê? O nosso sim, e porque ele já deu sim e um amém dele para nós. E eu quero trazer para vocês que muitas das vezes a gente pode estar numa situação igual de Pedro, cansado. Ai, mas eu não estou conseguindo, né? Desestimulado, exausto, né? Você já fez de tudo, você já foi para a direita, já foi para a esquerda, já foi para frente, já foi para trás. E chegou esse momento, deixa eu falar para mim e para vocês, que você agora, que esgotou todos os seus recursos, todas as suas possibilidades, que chegar a hora de que agora a única coisa que vai mover o sobrenatural de Deus é a nossa fé. Nossa fé nas promessas de Deus. Deus deseja que eu e você vivamos um ciclo de provisão sobrenatural e que nós possamos colher abundantemente. Quando nós lançarmos uma semente, Deus vai multiplicar, como Cristo fez na pescaria lá de Pedro. Aquela pescaria milagrosa. Então, o que eu trago para vocês é que Deus vai nos suprir, que nós precisamos crer e nós precisamos ter o senso do merecimento, porque ele disse que é seu. Ele fala: você é minha filha amada. Você é a menina dos meus olhos. Então, tome posse disso. Às vezes a gente lê esse versículo como coisa, ai, que lindo! Mas isso tem um significado sobrenatural. E você e eu devemos continuar crendo, porque Deus, ele sim, ele vai suprir a nossa necessidade.
Ele vai sim nos dar sementes abundantes. Nós precisamos saber que Deus já proveu o suficiente para cada um de nós, divinamente, o suficiente. Nós precisamos tomar posse do que Deus prometeu para nós e vivermos um tempo de abundância, sim. Eu tenho muito temor em falar que, eu vou ficar na pobreza até. Nananana. Eu não concordo com isso, porque Jesus, ele veio, nós viemos de um reino, nós estamos passando uma passagem aqui na terra. Então, a palavra de Deus diz que ele nunca veio trazer religião para nós, ele veio dizer sobre o reino de Deus. Ele veio falar sobre o reino de Deus. Ei, ele fala. Eu vim trazer o reino do Senhor, eu vim falar para vocês sobre como é o reino de Deus. Eu estou trazendo para vocês a palavra de Deus para que vocês meditem nela de dia e de noite e que vocês tomem posse de todas as bênçãos. As bênçãos que vocês vão tomar posse é para usufruir aqui, nessa dimensão. No céu já está tudo preparado. Então, minhas irmãs, vamos tomar posse do que o Senhor já nos entregou. Deus, ele é perfeito. Ele tem sim. A Bíblia fala que nos últimos dias, guarde isso no seu coração, ele vai derramar, ele vai escolher na terra pessoas com coração disposto para que ele possa transbordar e ele possa fazer transferência de riquezas. E eu não estou falando de prosperidade, estou falando de fé. Eu estou falando aqui de bênçãos que o Senhor tem preparado para você, a transferência de riqueza na vida de outras. Imagina, gente, vocês e eu sendo grandes provedores do reino de Deus aqui na terra. O que ele precisa de coração disposto, assim como lhe deu para Pedro. Gente, ele deu tanto peixe para Pedro que eu acho que na vida dele ele nunca tinha pescado tanto. Em poucas horas. Deus é maravilhoso. A minha mãe, ela tem uma crença, uma fé, eu vou dizer assim, uma crença não, uma fé. Que ela fala quando ela está precisando de alguma coisa. Ela fala, Senhor, tu é dono de todas as coisas. Sabe, todas essas concessionárias do Brasil e do mundo são tuas, ó Deus. São tuas, é o Senhor que manda nelas. Sabe, todos esses bancos que estão aí são teus, Senhor. Só trata o meu coração para que eu possa ter no meu coração a sensibilidade e o desejo de servir e crer que o Senhor é que provê todas as coisas e através dessa fé você e eu vamos transbordar na vida de outras pessoas a palavra de Deus. O reino do Senhor chegou. E nós estamos escolhidos para esse tempo. O reino do Senhor chegou. E nós estamos vivendo os últimos dias. Nós precisamos crer que o Senhor, que nós seremos pessoas o qual o Senhor há de transferir para a nossa vida aquilo que ele já tinha preparado. Gente, uma amiga me falou uma vez assim: Senhor, ela orava, Senhor, eu queria ter vivido no tempo de do Senhor, eu queria ter vivido na época onde o Senhor fez os milagres, eu queria ter vivido, ela queria ter vivido no tempo de ter Jesus lado a lado. Eu falei, eu também queria, mas o Senhor escolheu a gente para esse tempo. E eu vou falar para vocês. E ela falava assim: eu queria ter visto a morte e a ressurreição. Eu falei: está tudo pronto. O Senhor te escolheu para esse tempo, para essa geração. Você vai viver o melhor acontecimento de todos os tempos. A volta de Jesus. Você é aquele que vai voltar para reinar 1000 anos, então tome posse disso. O Senhor vai trabalhar os nossos corações. O Senhor já está trabalhando a sua fé e a minha fé para que nós tenhamos um tempo separado com Ele e para que nós tenhamos essa abundância que Deus já deu para nós através do sangue poderoso de Jesus Cristo. Nos devolveu a autoridade e com essa autoridade nós vamos romper o mundo das trevas e trazer o reino de Deus para a terra, porque ele já chegou, mas nós vamos desenvolvê-los, nós vamos ser pescadores de multidões. Eu creio em nome de Jesus, que as pessoas que estão aqui, o Senhor separou para viver um tempo extraordinário na presença dele, um tempo extraordinário
daquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Amém, minhas irmãs? Amém. Abençoada palavra, rica palavra, né, para nós nessa manhã. E eu aprendo cada dia mais com o Senhor, né? A gente nunca sai da mesma forma que a gente entrou, aonde a gente vai falar, que falar do Senhor. A gente nunca é mais a mesma pessoa. E Pedro, algumas pessoas pregam com Pedro desobediente, um Pedro sangue, né? Sangue quente. Mas o que Pedro ainda não tinha entendido era que ele precisava confiar mais no Senhor, né? Ele era amigo do Senhor e precisava confiar mais no Senhor. E nós precisamos confiar mais no Senhor. Aqueles pescadores, eles tinham uma cooperativa onde eles mantinham aquele povo, né? E eles precisavam pescar aqueles peixes, mas a gente não sabe, a gente nunca sabe os planos do Senhor para a nossa vida, e os peixes realmente eles não conseguiu pescar, né? Às vezes a gente não consegue pescar porque a gente não entregou nosso coração naquilo que a gente mais ama, que é o Senhor, e naquilo que a gente vai fazer. Porque tudo em nossa vida, quando a gente vai fazer alguma coisa, até uma comida, eu falo até da comida para vocês, porque se você não tiver bem para cozinhar sua comida, ela não sai legal. Se você não tiver bem em alguma situação na sua vida, alguma área da sua vida, tudo fica ruim. E é por isso que a gente precisa do Papai do Céu, né? Na vida teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, mesmo no meio das aflições, senão não vamos ser uma Agar da vida que não vai enxergar o poço à nossa frente. O Senhor nunca vai colocar o poço à nossa frente, né? E às vezes é assim, né? A gente fica aflito quando não tá na pescaria, não tá boa, e não tem mais a paciência de lançar a rede de novo. E a gente precisa sempre lançar a rede, porque senão a gente sai frustrado das pescarias e quem vence é o inimigo. O inimigo quer isso, que a gente desista todos os dias, que a gente fique triste todos os dias, que a gente perca todos os dias e aí saia ganhando. A gente não pode desistir daquilo que às vezes o Senhor sempre coloca em nosso coração. Eu aprendi, eu tenho aprendido que tudo é pelo tempo do Senhor. Vou falar para vocês, semana passada, eu estou desde sexta-feira para fazer o meu pedido. Entrei sexta-noite, entrei sábado-noite, e o Senhor falou comigo, minha filha, entre segunda-feira de manhã, que todas as peças que você quer que não estão hoje no site vão estar. E eu entrei ontem, 6 horas da manhã, para fazer meu pedido. 6 horas. Sexta-feira foi feriado, sábado não funcionou também, domingo não funciona também a empresa. 3 dias sem funcionar. Eu entrei ontem, entrei sexta, entrei sábado, não tinha as peças que meus clientes queriam. Quando eu entrei ontem, 6 horas da manhã, estavam todas as peças lá, e a empresa só foi funcionar ontem, 9 horas da manhã. É a segunda vez que o Senhor me usa na presente de Deus, nos meus pedidos, que eu vou fazer, que não tem as peças, eu ouço a voz e diz assim, entre tal dia, tal hora que vão estar todas as peças. E eu venho entendendo as benéficas do Senhor para mim, essa palavra difícil sair. E aí, eu estou conseguindo dormir no meio do barulho, mas nem sempre é possível, porque eu tenho uma criança no meu lado que me incomoda, porque é uma criança chorando, incomoda, assim, uma pessoa, não porque incomode o choro dela, é a preocupação. Por que essa criança chora toda noite? Por que essa criança chora assim só à noite? E aí a gente se levanta e ora para a criança. A gente não sabe por que essa criança está chorando assim, né? Os pais andam com ela no quintal, meia-noite, 4 horas da manhã, e é o mesmo horário sempre. O que é que acontece com essa criança, né? A gente tem que ajudar os pais em oração. Mas assim, eu aprendi a descansar o meu coração em tudo, até nas horas mais difíceis da dor. Eu sei que Ele está comigo. Eu queria ter vivido no tempo do Senhor lá, como a sua amiga fala. Não, eu quero ter vivido hoje, porque eu sei que Ele está do meu lado, né? Ele está do nosso lado.
E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, então a gente precisa colocar a nossa vida nos mínimos detalhes na mão do Senhor, no pequenininho, né? Eu começo sempre a minha oração como pequenininha na frente do Senhor, que eu não sou nada sem Ele. Eu conheço a grandeza do meu Senhor. Eu começo a minha oração com um grão de areia na frente do Senhor, e dali eu vou crescendo com o Senhor, né? Porque a gente tem que reconhecer a grandeza do Senhor, como Ele foi na pescaria dos pescadores, né? Pediu para jogar a rede mais uma vez e veio um monte de peixe que abasteceu toda aquela comunidade. E é assim que o Senhor faz com a gente. A gente desiste das coisas. A gente desiste muitas das vezes. Aí eu aprendi com o Senhor num sonho. E já estava na presença de Deus quando eu quis desistir da presença de Deus, que a minha segunda encomenda foi roubada. A 2 quadras da minha casa. Uma semana antes do Dia das Mães. Todas as encomendas levaram o senhor do carro, o motorista, sumiram com ele e sumiu esse senhor. Até o celular dele ele mudou, carteira. Ele entrega muito tempo de entrega encomenda aqui em casa. A gente já conhece e a gente não tinha contato com ele. E ele disse que eu ia desistir na minha segunda encomenda, perto do Dia das Mães. E eu tive um sonho. E o Senhor abriu a luz, aquela luz que não é uma luz igual essa que a gente enxerga, é uma luz muito bonita, e a voz disse: minha filha, o que é dado para você que você não usa, a bênção que você não usa, vem outro e vem usar. E é assim que é a nossa vida. Aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, coloca na nossa vida, e a gente não usa, outra pessoa vem e usa melhor do que nós. E dali eu aprendi que não era para me desistir, ali eu aprendi que, e hoje, olha onde eu estou na presença de Deus, se eu tivesse desistido naquele dia. E eu aprendi, gente, não desistir mais de nada na minha vida. Seja como esteja, a certeza é que eu vou vencer aonde o Senhor me colocou, porque Ele vai estar comigo. A gente usa muito aquela frase, o Senhor nos faz florescer aonde Ele nos plantar. Será que realmente a gente está com isso no coração? Nem sempre. Começa a ver a dificuldade, a gente desiste. E a gente se rebela contra a situação, rebela contra as pessoas que são colocadas na situação. E provavelmente, essas situações nós estamos sendo testados, estamos sendo provados para a gente receber o melhor do Senhor. E quando a gente entende isso, é o entendimento de descansar o coração. O coração da gente descansa e a gente deixa só o Senhor trabalhar. Sabe quando a gente coloca as coisas na mão do Senhor e vai lá e fica falando todo dia com o Senhor? Já colocou na mão dele, vamos deixar ele trabalhar, senão ele não trabalha, gente. E é assim que é a nossa vida, né? Palavra abençoada. E a Giovana pregando, eu entendendo, eu estava vivendo isso aqui, que a gente precisa, sim, sempre jogar todos os dias a nossa rede, que uma hora ela vai se encher de peixe. Mas alguém quer falar da palavra? Já falei muito. Ninguém mais. Só se encontra 6 agora, né? 2. É. Vou falar. Fale. Obrigada, Silvana, pela palavra. Essa palavra, ela fala bastante comigo. Foi uma palavra que o Senhor, né, falou muito comigo no início desse ano. E eu até escrevi no espelho do meu quarto, né, que esse ano de 2022 eu queria ter redes fortes, né, para poder receber, estar preparada para receber do Senhor tudo aquilo que Ele teria para mim nesse ano, né. E essa palavra, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que ela no verso 3 fala que eram 2 barcos, né? E como tu falou, Jesus ele decide, ele escolheu o barco de Pedro. Mas o que mais me chama a atenção é que ele fala assim que Jesus ele sentou-se no barco e ele ensinava o povo. Então ele escolheu o barco de Pedro, transformou naquele momento o barco de Pedro num altar de ensino, pregando para aquela multidão antes da pesca acontecer, né? Antes dele liberar uma palavra na vida de Pedro. E eu vejo assim quanto é importante que a gente transforme a nossa vida, né? Para que o Senhor transforme a nossa vida num altar de ensino.
E a partir daí, o Senhor veio a fazer grandes coisas, né, através de nós. E, assim, a importância, assim, que nem você falou, né, eu creio também que nessa manhã o Senhor está liberando provisões, riquezas, uma pesca maravilhosa para nós, né, para que estamos aqui ouvindo essa palavra da importância que quando Pedro, ele era um homem entendido do que ele fazia, né, a gente já sabe disso, ele era um pescador experiente, mas quando Pedro, ele decide, então, crer na palavra do Senhor, ele recebe aquela palavra, ele obedece aquela palavra, aquela profecia, quanto é importante a gente, quantas palavras são liberadas na nossa vida da parte do Senhor, né? E a gente muitas vezes não se atenta àquilo que o Senhor está falando conosco. Então, assim, muito importante, assim, a obediência, estarmos preparados para receber, porque ali fala que a pesca foi tão grande que eles quase foram a pique, né? Eles quase afundaram de tanto peixe. A importância, assim, de a gente estar preparado para receber, né, do Senhor, para que as nossas redes não venham a se rasgar e a gente não venha a afundar, né? Mas que a gente possa dividir, compartilhar, porque, né, os outros irmãos, os outros barcos foram ajudar eles dividiram aquilo. Então, eu creio que o Senhor, ele libera hoje, assim, uma chave de entendimento, como a Giovana falou, porque, como ela estava dizendo, quantas vezes a gente não recebe, às vezes a gente não se acha merecedor. E ontem eu estava lendo um livro, e nesse livro estava escrito assim: se nós somos filhas amadas, por que nós não vivemos em abundância? A abundância que o Senhor nos promete. E é exatamente isso que a Giovana falou, porque muitas vezes nós temos essa crença de que nós não merecemos, que nós temos que viver em escassez. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Então, assim, eu recebo novamente essa palavra em nome de Jesus, né? Que a gente possa sair daqui, como a Amália falou, né, diferente, com nossa mentalidade diferente, que a gente possa dizer, não, a gente merece sim, que a gente esteja preparado para quando Jesus, eu creio que ele já entrou no meu barco, já entrou no de vocês, mas quando Jesus, ele continuar nos transformando no altar de ensino, que a gente possa receber, estar preparado para dividir com os outros, né, a pesca maravilhosa, aquilo que ele vai fazer na nossa vida. Glória a Deus, Giovana, pela tua vida. Amém. E é assim, né, Dani, a gente aprende também na palavra, essa palavra, que a Bíblia, algumas pessoas, elas comentam que Pedro era rebelde, né, que Pedro era desobediente com o Senhor. Mas a gente aprende aqui nessa palavra que a gente não deve. Eu escuto pessoas dizer: por que que eu sirvo a Deus? Eu não tenho aquilo que uma pessoa que não serve a Deus não tem. É para você. A gente entende nessa palavra que às vezes a pessoa que não está numa igreja, às vezes a pessoa que não está, né, todo dia na igreja, ela tem uma intimidade maior com Deus do que aquela pessoa que tem todo dia na igreja. Você vê Pedro resmungando, você vê Pedro às vezes querendo fazer as coisas com os braços dele, e o Senhor foi lá e abençoou o barco dele. Como a Dani falou, mostrou ele para aquela comunidade, honrou ele para aquela comunidade, né? E aí é essa a diferença, porque ele era assim com o Senhor em público, mas a gente não sabe como era o coração dele com Deus, que eu creio que era um coração muito bom, porque o Senhor fez várias coisas para Pedro, várias formas, só você estudar Pedro, ele foi honrado de várias formas pelo Senhor, mesmo ele sendo assim, porque no fundo Pedro tinha um coração contrito ao Pai do Senhor. O Senhor nesse momento era irmão de Pedro na terra. Ele era um homem e não pecou, mas o Senhor ensinava sobre o Pai dele para eles. E eu creio que Pedro tinha o coração contrito a Deus, sim. Ele ouvia o Senhor e ele colocava em prática aquilo que ele ouvia do Senhor. Pode estudar a história de Pedro, que o Senhor foi amigo realmente de Pedro, não só dos outros, de Pedro mesmo, Pedro sendo assim, teve várias passagens que o Senhor abençoou Pedro. E aí é muito bonita a história de Pedro, porque eu vejo, às vezes eu fico assim, os pregadores, eu já fui numa pregação que o pregador só falava das coisas ruins de Pedro, e trazia aqui para a gente não ser, gente, não foi só assim. Pedro, ele foi um homem bom, sim, ele teve os momentos dele, e a Bíblia, ela traz os momentos que Pedro foi assim, para a gente realmente pensar que as pessoas, tem pessoas que elas parecem às vezes ruins, são respondonas,
são como Pedro, mas elas têm um momento bons dela, elas têm um momento com Deus, né? Mábia, você quer falar? Você levantou a mão? Pode falar se você quiser. Não? Mábia? Bom, ninguém? Acho que ela está ocupada. Mais alguém? Não vamos fazer a oração final. A Elaine saiu, não foi? A Elaine da oração final está com problema na internet. A Elaine. Não, Amara, Camila. foi eu mexendo aqui, aí mexeu na mãozinha aqui, mas não foi ele. Foi sem querer. Ô, mão, a mão está abençoada, a gente recebe. É, A gente tá vendo? recebe a mão abençoada. É verdade. Camila, você pode fazer a oração final por nós? E pela Giovana, a casa dela, a família dela, em nome de Jesus? Amém. Amém. Pai Senhor. A paz. Senhor Deus, maravilhoso Deus. Mais uma vez te agradecemos por esse devocional, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos alimentou nessa manhã, nesse dia, Senhor, meu Pai. Já te agradecemos, Senhor, meu Deus, pelo que o Senhor ainda há de fazer por nós também, Senhor, meu Deus, pelas suas misericórdias, Senhor, pelas nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a irmã Giovana, sua família, sua casa, todos aqui que passaram pelo devocional, aquelas que ficaram, Senhor, meu Deus, visita elas, Senhor, meu Deus, atende o coração delas, o desejo do coração, Senhor, meu Deus, conforme a tua palavra, Senhor, meu Pai, já nos guarda, Senhor, meu Deus, já recebe, Senhor, toda a glória também, através das nossas ações, atitudes, Senhor, meu Deus, nesse dia, em nome de Jesus, já te agradecemos, Senhor, meu Deus, e te glorificamos nessa manhã, meu Pai. Amém, graças a Deus. Amém. E nesse momento eu quero apresentar aqui todos os doentes. Quero apresentar o Heitor, Senhor, que passou por essa cirurgia, mas o Senhor está com ele, está providenciando tudo com ele. Eu quero apresentar também, Pai, os doentes de nossas famílias. Eu quero te apresentar a Elane, Senhor, que não está bem de saúde. Eu quero te apresentar a Mari, Pai, que não está bem de saúde. Quero te apresentar, Senhor, todas as pessoas que estão precisando de cura, de libertação, Senhor. Eu peço nessa hora que o Senhor conduza o teu espírito, visite cada um, Senhor. Que a tua bálsamo de cura, Pai, seja pingado na fronte de cada um, na cabeça de cada um. E eu peço, Pai, passe a tua mão do alto da cabeça às pontas dos pés, Senhor. De cada pessoa que está precisando agora, neste momento, Pai, da tua cura, da tua libertação, Senhor. Não é nada feito por nós, mas nós unimos aqui, Pai, através da nossa fé, neste momento, reunidos, Pai, na mesma condução de fé, na mesma condução de amor, no mesmo, Pai, propósito, que sim, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar. E o Senhor ainda faz isso, Pai. Liberte nossas casas de todo mal, liberte, Pai, as nossas vidas de todo mal, Pai. Que o inimigo não chegue, que nenhuma seta maligna chegue até nós, Pai. Cura o Arthur agora, Pai, que ele venha ser o milagre, o nosso milagre, Pai, que os seus pais possam contar aos quatro cantos o que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai terminar de fazer. Cura agora a Elaine, Pai, a família dela, a casa dela, Pai, precisa muito de Ti, Senhor, neste momento, e eu sei que o Senhor está lá. Por a Mari, Pai, a família dela, Pai. Eu sei que o Senhor está lá fazendo todas as obras. Em nossa casa também nós sabemos e temos certeza, Senhor, que o Senhor está conosco, com nossa família em nosso lar, Pai. Nos dê um bom dia abençoado, Pai. Um bom dia abençoado, cheio do Teu amor, da Tua paz, Pai. A paz, Pai, que a gente sente com todo entendimento que só é de Ti que vem, Senhor. E nesse momento nós já te agradecemos por tudo, Pai, porque nós temos certeza, nós confiamos, nós acreditamos que o Senhor já providenciou tudo para nós hoje, Pai. Que nós tenhamos muita fé, que nada venha nos tirar do teu foco. E nós já sabemos, Pai, que o Senhor cuida de nós como a menina dos teus olhos. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Vou parar a gravação, despedir de vocês.